Mas vou fazer a leitura aqui de uma pequena mensagem ditada pelo espírito Meimei, que está registrada lá no livro Pai Nosso, psicografia de Chico Xavier, um capítulo que se chama, a mensagem que se chama A Bênção do Trabalho. É a temática da nossa tarde de hoje, inclusive, né? É pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam, olvidar os assuntos amargos, servindo ao próximo no enriquecimento de nós mesmos. Com o trabalho, melhoramos nossa casa e engrandecemos o trecho de terra onde a providência divina nos situou. Ocupando a mente, o coração e os braços nas tarefas do bem, exemplificamos a verdadeira fraternidade e adquirimos o tesouro da simpatia, com o qual angariaremos o respeito e a cooperação dos outros. Quem não sabe ser útil não compreende a bondade, não corresponde, à bondade do céu. Não atende aos seus justos deveres para com a humanidade, nem retribui a dignidade da pátria amorosa que lhe serve de mãe. O trabalho é uma instituição de Deus. Quem move as mãos no serviço foge à treva e à tentação. Trabalho de cada dia é senda da perfeição. Então, convido a todos os irmãos e irmãs que já estão aqui conosco, reunidos, para fazermos a nossa prece de abertura. Vamos elevar, então, o nosso pensamento a Deus, Pai misericordioso, bondoso, ao nosso Mestre Jesus, modelo e guia de toda a humanidade, aos nossos mentores que velam por nós, pelas nossas famílias, pelas instituições que abraçamos para o trabalho, o estudo, a prática da caridade, para a fraternidade, o exercício de tantas virtudes que ainda palmilhamos rumo a conquistá-las no seio de nossos corações. Mestre Jesus, queremos agradecer, Senhor, por mais esta tarde de estudo, por mais esta oportunidade que nos concede de nos reunirmos fraternalmente em Teu nome, para o aprendizado, para a reflexão, para o engrandecimento de nossas almas. Pedimos, Mestre, que nos envolva a todos, que os bons espíritos, que os espíritos de luz, os trabalhadores, operários, abnegados da espiritualidade invisível, possam acercar-se de nossos corações nesta tarde, nos inspirando o amor, a fraternidade, nos inspirando a esperança, enchendo o nosso coração de energia e de motivação para o trabalho, para o estudo, para o serviço, o labor na Tua seara. Abençoa-nos, Mestre, abençoando igualmente o nosso companheiro Geraldo, para que possa transmitir a todos nós, por meio de suas palavras, por meio de seu carinho, seu estudo, seu esforço, nos inspirando também a esses mesmos labores do estudo, do trabalho, do esforço pessoal, de transformação de nós mesmos, em busca do convívio melhor com os nossos irmãos, com os nossos familiares, e da transformação do mundo ao nosso redor, começando pelo nosso mundo íntimo. Abençoa-nos, Mestre, e fica conosco em mais essa tarde de estudos, graças a Deus. Pois muito bem, tem alguém que hoje está aqui pela primeira vez, que talvez não tenha, acho que só a Elaine? Você, Elaine, está conosco pela primeira vez, seja bem-vinda. Tem mais alguém, gente? Adriana também? Opa, Adriana, seja bem-vinda, viu? Nós estamos hoje, então, no nosso terceiro encontro. Nós já trabalhamos algumas temáticas. O nosso encontro da semana passada, nós conseguimos gravar, mas eu ainda não consegui postar no canal do Guilherme Ribeiro. Assim que eu fizer, nós vamos divulgar o link, tá bom? Para vocês todos que não estiveram conosco na semana passada e aqueles que estiveram também quiserem rever, nós vamos postar o nosso encontro da semana passada.
e hoje também estamos gravando, então vamos deixar registrado tanto o encontro da semana passada, quanto esse de hoje, e os seguintes também. Deixa eu aproveitar já esse momento e divulgar aqui para vocês no chat, vou colocar aqui no chat o link. O André também está pela primeira vez aqui, a Cris está me lembrando, obrigado, Cris, seja bem-vindo, viu, André? Nesse link que eu estou colocando aí para vocês é o link do nosso site, onde nós temos publicado os materiais que foram veiculados nos estudos regulares que a nossa casa, o Grupo Espírita Guilherme Ribeiro, aqui no Distrito Federal, tem realizado, desde março do ano passado, quando nós, na verdade, abril, se não me engano, foi o nosso primeiro encontro, nós estávamos ali depois de março, fizemos a abertura dos trabalhos da nossa casa, os estudos e tal, e aí na semana seguinte tivemos que fechar as portas por conta da pandemia. E passamos um tempo ali ainda, como todos, né, meio desnorteados do que fazer e tal, quando conseguimos engrenar, então em abril para maio, nós iniciamos uma série de estudos, assim como vários companheiros de várias casas, e os materiais que nós veiculamos nesses estudos, nós colocamos nesse link. Então, o vídeo da gravação da semana passada e o de hoje, além das notas que foram, né, as citações de obras que o Geraldo e os demais companheiros fazem, nós também vamos deixar registrado nesse link aí que eu coloquei para vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, passar a palavra para o Geraldo. Seja bem-vindo, meu caro. Uma boa tarde, bom estudo para todos. Boa tarde, Adriano. Boa tarde a todos, amigos queridos do coração. Nessa formatação aqui, nós estamos num curso, não é? Mais intimista, que é como se nós estivéssemos numa sala de aula em que todos somos aprendizes. Eu sou um mero facilitador para a gente compartilhar informações, aprender juntos, enriquecer o nosso conhecimento para a nossa reflexão, o nosso sentir e com o objetivo principal, a nossa vivência transformadora, que é esse o objetivo do Espiritismo, né? Então, muito obrigado pela presença, tirando aí esta hora e meia, não é? De uma tarde e noite de sábado, mas tão proveitosa, tão bonita, com pessoas de vários locais. A Casa Guilherme Ribeiro fica no Gama, no Distrito Federal, né? E nós estamos aqui Santa com Maria. Pessoas... Santa Maria, desculpa. Isso. Santa Maria. É uma das cidades satélites, não é? Santa Maria já ainda é DF, não é isso? Sim, fica pertinho do Gama, e próximo já do DF, a cidade do Goiás, a cidade mais próxima do Goiás é Valparaíso, que está também do lado de Santa Maria. Já é a divisa para o estado de Goiás. O Distrito Federal é um estado pequeno, né? A gente atravessa aqui o estado em poucas horas, né? Então é interessante. Bom, e nós temos aqui pessoas de várias localidades, várias cidades, não é? Vários estados e até de países diferentes, não é? Então é bom, a gente vai se identificando, vai se conhecendo, é um grupo mais intimista, mais próximo, né? Nós estamos aqui 23 pessoas, às vezes a gente chega a 30, 35 no máximo, né? Então é muito gostoso, porque a gente pode bater um papo, pode conversar, pode estar assim mais à vontade. E hoje nós vamos trazer esse tema bênção do trabalho, mas nós tínhamos deixado na semana passada, se vocês se lembram, Marcela, Cris, Adriana, o que a gente combinou na semana passada, Lene, para esta semana? Eu não estou vendo o nome de todos, então eu vou assim reconhecendo, né? O Alves está falando, a lei do trabalho, tudo bem, esse é o tema de hoje. Alves, eu só estou lembrando assim, que a gente combinou da semana passada para essa. Ao longo da semana, nós definimos um valor. Lembra disso? Um valor da semana. Um valor para a gente aplicar, para a gente sentir, para a gente viver. E foi exatamente o tema da semana passada em que a gente falou da experiência da solidariedade, não foi isso? Então, a gente ficou de trazer aqui a solidariedade, exatamente, Ovésio. Foi o nosso valor da semana. O que a gente tem para comentar? Alguém teve alguma experiência, teve alguma vivência com relação a esse valor, solidariedade, ao longo da semana que passou? Hoje é sábado, né? A semana está encerrando, o 7º dia da semana é hoje, não é? Amanhã já começa a outra semana. Alguém gostaria de compartilhar? Eu gostaria, Geralda.
Por favor. Sim, em nome até do Guilhom Ribeiro como um todo, nós, durante a pandemia, continuamos com a atividade da entrega das cestas mensalmente para as famílias necessitadas. Inclusive, em fevereiro, nós redistribuímos 22 cestas. E por conta da dificuldade financeira estar se agravando, nós fomos ampliando esse número, né? Então, no dia de ontem, nós reunimos uma equipe com máscara, luva, passamos álcool a 70% pacote por pacote, montamos as cestas na tarde e hoje pela manhã uma outra equipe também de luvas, máscara, foi até as casas de 52 famílias para fazer essa entrega e a gente sabe que não é só o alimento material que é ali deixado em cada lar, além de deixarmos uma mensagem, a equipe também faz uma prece, e eu tenho certeza que a esperança, a fé é renovada a cada mês, a cada visita, a cada uma dessas famílias. Maravilha. Que coisa boa, né? É a caridade em ação, a chamada beneficência, não é? Que é a caridade material, mas sem dúvida alguma, né, Cris, está embutida aí muito amor, muito carinho, né, muita solidariedade, não é? Que bom. Ótimo, ótimo exemplo. Quem mais gostaria de compartilhar? Dou-lhe uma. Oi, eu posso compartilhar Opa, alguma coisa. fala, Lene, por favor. A gente, vou compartilhar porque, né, é uma coisa que, né, mas assim, que a gente tem que fazer as coisas e não tem que, né, falar nada para ninguém, Não, aqui quando ninguém você está faz, sabendo, não. Você pode falar, ninguém é, vai divulgar, não. mas eu me senti muito feliz essa semana porque eu entrei em contato com o centro espírita da minha cidade, que eu nasci aí no Brasil, e aí eu comprei com eles alguns livros e mandei entregar na casa da minha irmã para ela ler, que ela é espírita e ela, tipo assim, são poucos os livros que ela tem, né? Então eu comprei os livros e mandei entregar lá, ela já começou a ler e falou para mim que está adorando, porque eu acho que tem muita coisa que a gente não sabe, né, que a gente aprende através dos livros. E tem muita coisa que eu também não sei, porque eu sou nova no espiritismo, mas já aprendi muito com as palestras. E aí acabei de encomendar mais a série do André Luiz para ela, e o último livro do Divaldo, que só vai chegar em fevereiro, infelizmente. E também eu orei por o sobrinho da minha amiga que estava com Covid, e a mãezinha dela que mora com esse sobrinho aí no caso, os pais dele, que tem 90 e tantos anos. E graças a Deus, ele se recuperou e foi para o hospital, saiu, está em casa, está todo mundo bem, ela não pegou. E também, liguei para um senhor que é, tipo assim, é como se fosse meu avô aqui nos Estados Unidos, conheço ele há muitos anos, mas que infelizmente o filho internou ele numa casa de assim, né, tipo assim, não queria cuidar, internou ele contra a vontade dele. Então, como tem o Covid, eu não posso ir lá visitar ele, não posso pegar ele para levar para almoçar, que eu fazia isso antes. Então eu ligo Uhum. para ele, ou ele me liga. Então eu liguei para ele essa semana, e a gente conversou, e ele ficou muito feliz. Então, assim, são poucas as coisas que eu posso fazer sem sair de casa, né, que eu não estou saindo de casa. E é isso, não é, assim, grande coisa, mas é a palavra, eu posso falar, então, né, e Uhum. e é isso. É interessante, né? Quando a gente tem um gesto de solidariedade, vê se cai bem isso. O bem que a gente faz ao outro acaba redundando em nosso benefício. Então, fazer o bem é bom. Quanta alegria nos traz. Quem faz o bem é feliz. Quem faz o bem vive em paz. É bem real isso, não é? Que a gente sente esse bem
assim, manifestado e retornado para nós numa dimensão que a gente não se sente merecedor. Então, nós estamos aqui compartilhando algumas experiências. Seja bem-vinda, Fernanda, a Elaine, né, que estão chegando aqui. Não sei se a Fernanda é a primeira vez que vem nesse grupo ou já está conosco. Abre o microfone. Eu, Geraldo. Você já está conosco, Sim, né? Sim, já estou vendo todas acompanhando as aqui. semanas. Eu bem. queria comentar só uma coisinha em relação ao que a Lene falou. Aí no Brasil, como o Adriano falou, e a esposa dele, que eu esqueci o nome agora, a caridade material ela é muito importante e ela vem com essa... acompanhada desse carinho, desse amor, como ela falou. E aqui nos Estados Unidos, a gente vê tanto a necessidade dessa caridade que a Lene mencionou. Existe uma solidão, uma distância entre as pessoas, e com a pandemia, então, isso foi exponencial. Então, um telefonema assim, traz bastante para a pessoa, um carinho, uma atenção, um gesto. É a caridade aqui que realmente é um lugar muito árido, onde a gente vive aqui. E esses pequenos gestos contam muito, que nós brasileiros somos tão assim, né? Não tanto a caridade material é importante, porque as pessoas aqui entram para pegar a cesta básica de SUV, de carro. Você vê uma fila de pessoas com carro muito legal pegando a cesta básica. Então, a gente bota em perspectiva essa necessidade material. Só queria comentar isso. É outra realidade, né? Dentro do contexto, né, Fernandinha? É tão interessante isso, e a gente vai se sentindo bem com o bem que a gente faz, não é? Sempre a gente tem oportunidade. E o nosso tema de hoje tem a ver, evidentemente, com esse também. Olha só, quantos 5 dedos geralmente nós temos na mão? É uma pergunta extremamente difícil, por favor, né? Vocês respondam ou eu vou ter que dar essa resposta, né? Então, e sempre que eu pergunto isso, eu falo geralmente, não é comumente, porque às vezes, não é, nós não temos 5 dedos, podemos ter 3, ter 4, ter 2, ou não ter os dedos. Isso, não é a questão aqui de estar dizendo do que é o normal, não é? Então, geralmente nós temos 5 dedos em cada mão, né? Como 5 dedos em cada pé. Vejamos. Quando a gente pega o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca, quando vai falar da classificação dos mundos, 5 níveis, 5 categorias, de acordo com o nível evolutivo da humanidade que habita cada um destes mundos. Então, tem os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações, tem o mundo de expiação e provas, que é assim que ele classifica, expiação primeiro, depois prova em segundo, que é onde é o império do mal, é como a Terra que nós estamos vivendo. Aí tem o 3º nível, que é o mundo de regeneração, uma espécie de equilíbrio entre esse bem e o mal, e o mundo ditoso feliz, em que há a superação do bem sobre o mal, não é? E, finalmente, o mundo celeste ou divino, ali você é destinado realmente à felicidade, porque são os espíritos puros, não é? As últimas encarnações. Veja, são 5 categorias. Nós temos do mundo primitivo para o mundo celeste ou divino um contraponto. Vocês concordam? Primeiro nível, praticamente o último nível nesse entendimento nosso aqui, né, didático, que Kardec estabeleceu. O segundo nível, o mundo de expiação e provas, onde é o império do mal, é um contraponto para o 4º nível, que é o mundo feliz ou ditoso, onde é o império do bem. E aí resta um único dedo que eu não posso mostrar aqui ele sozinho, porque parecia uma ofensa, né? Se eu mostrar esse dedo aqui, vai parecer outras coisas. Mas é esse aqui o médio, não? Então, tem que esconder um pouquinho. Esse dedo médio, ele dá exatamente o nível do meio. São 5 caminhos, ele está entre ele é o 3º. Então, ele está depois do 2º e antes do 4º. Ficou claro para vocês? É altamente um raciocínio avançado, às vezes a gente não consegue acompanhar, não é? Mas só explicando de novo. Então, ele está bem no meio, é interessante. Nós estamos aqui num encontro dividido em 5 etapas, não é isso? Um mini curso, todos estamos aprendendo, e hoje é o nosso 3º encontro. Eu quis fazer esse paralelo, viu, Adriano? Só para a gente verificar. Então, nós temos a oportunidade, nessa transição,
se a gente der conta de passar para o mundo de regeneração. Quem tiver afim, dá um joinha aí, ou dá um coraçãozinho, ou dá um sorriso, não sei o que é possível aqui, né, através do... Nós estamos no Telegram, é isso? É o 8x8, é 8x8, enfim, não sei como é que é o nome, mas dá pra dar joinha, dá sim. Então, bota o joinha aí, tá? Pelo menos na tela, assim, também dá para fazer um sorriso. Isso, quem não tiver aí, Lene, bota assim o joinha mesmo, a mãozinha e tudo, porque é o nosso interesse, né? Todos nós queremos fazer, não é, Cris e Mascarinha, a gente fazer essa transição, essa passagem. É uma vontade, é um desejo nosso. E hoje eu estava assim, né, ali, cuidando um pouco da minha mãe, ela cuidando de mim, enfim, de repente eu me pensei, né, agora nós estamos aqui em Santa Maria, né, daqui a pouquinho, amanhã estou em Uberlândia de manhã e à tarde estou no Recife, não é? Então, uma coisa assim interessante que eu fiquei pensando, dá uma saudade da gente estar presencialmente, um abraço, sabe, aquela coisa assim, porque esse ponto a gente não consegue preencher como antes. Nessa realidade que nós estamos vivendo, a gente consegue preencher muitas coisas, por exemplo, estamos juntos aqui um ao lado do outro, próximos, como talvez a gente nunca conseguisse, assim, se fosse fisicamente, porque estaríamos num local, no outro local, com um grupo, outro grupo. Aqui nós estamos num grupo diverso, né? Isso é muito bom, assim, de várias localidades e tal. Mas aí me bateu aquela, sabe, quando evoca, assim, me deu aquela saudade e tal. Eu falei, não, mas nós estamos numa travessia, e essa travessia, né, para esse mundo de regeneração, ela nos impõe algumas condições. Dentre estas condições, a fundamental, no meu entendimento, tem tudo a ver com o tema de hoje. Qual é o nosso tema de hoje? Eu fiz leitura lateral. O que é que eu consigo? Como é que é? A bênção do trabalho. A bênção do trabalho. Então, o trabalho é necessário, é fundamental. Quem é que gosta de trabalhar aqui, por gentileza? Eu vou fazer a pergunta diferente, porque está muito comum ali, ó. A Fernanda já colocou amo, eu vesto eu, né? O Alvécio. A gente vai aprender seu nome, viu, Alvécio? Daqui para o quinto encontro, quando a gente estiver lá nos mundos já ditosos, nos mundos, né? Aliás, já são celestes, né? Divinos. O Robson também, né? Todo mundo aí gostando. A gente tem até uma expressão, né, em inglês, não é, Fernanda, Lene, o pessoal que domina o inglês aí, como é que é? Aquele que gosta de trabalhar, que é quase um viciado no trabalho, como é que é? O nome escreve aí para nós no chat, por favor. Não é? Como é que é interessante? Workaholic, não é? Então, aquele bem dedicado, aquele que está atuando e tudo, e a gente gosta de trabalhar, é gostoso trabalhar, mas é a visão de um trabalho assim, numa perspectiva otimista, de grandiosidade, não é, Marcela? Porque se a gente vê o trabalho como um peso, não é? Olha lá, ó, eu gosto do trabalho, mas do chefe não, Ludmila. Cadê você, Ludmila? Se apresente aí, por favor. Você tá aqui... A gente gosta do trabalho, mas não gosta do chefe. Eu não sei porque, parece que chefe é um indivíduo chato, né? É assim, uma coisa que... mas na vida é assim, às vezes a gente é chefe, ou está chefe, né? E às vezes é um subordinado, a gente sempre tem alguém, né? Então, no trabalho profissional, a gente sempre está com, né, assim, tem aqueles que trabalham conosco, são colegas de trabalho, às vezes você está ocupando um cargo em que você lidera uma equipe, e você também está, de certa maneira, tendo que prestar, não é, contas a alguém que está com uma responsabilidade maior que a sua, essas coisas todas. Isso faz parte. Mas, normalmente, o trabalho é tomado como um peso, como uma coisa chata, desagradável. Nossa, hoje é segunda-feira. Gente, a pandemia está ensinando para nós. Qual que é a diferença de segunda para domingo? Qual que é a diferença de terça para sábado? Eu olhei outro dia aqui fora de casa e eu perguntei assim para mim mesmo, falei, que dia que é hoje? Eu não sabia qual era o dia. Aí eu fui perguntar para minha mãe, porque minha mãe tem a memória melhor que a minha. Falou, meu filho, você está ficando caduco, é? Aí ela falou, era uma quinta-feira, que parecia um sábado, um domingo, um dia de feriado, por conta dessa ausência daquele movimento alucinado, daquela correria, né? As diferenças, né, Elaine está aí dizendo, os compromissos.
nós temos compromissos diferentes, né, nos dias e tudo, realmente, tem, né, o trabalho semipresencial ou o trabalho presencial ao longo da semana, ou o teletrabalho, né, como a maioria de nós está fazendo, mas é uma realidade muito diversa. De qualquer maneira, é o trabalho. E o que significa o trabalho? O que é o trabalho? Qualquer atividade útil. Oi? Qualquer atividade útil. Ah, mas olha, a Marcela hablando espanhol, lindo, maravilhoso. E ela é uma estudiosa do português aplicadíssima, viu? Então, olha só, o trabalho, é tão lindo te ouvir, né? Aqui, ó. Aí, a Cris Mascarenhas de ser útil. Exatamente essa colocação que a Marcela fez está em O Livro dos Espíritos. Uma das fontes que a gente citou é o capítulo 3º, da terceira parte de O Livro dos Espíritos. A terceira parte fala das leis morais, todo mundo está lembrando, não tá? Essa parte, ela trata das leis morais, do qual foi originado o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo surge da terceira parte do Livro dos Espíritos, quando fala das leis morais, que são esses valores morais, os ensinos morais do Cristo. E essa terceira parte do Livro dos Espíritos tem 12 capítulos. É riquíssimo. Dá um capítulo, né, como se fosse um mês de cada ano aí que nós temos. Então, o primeiro capítulo fala das leis naturais ou divinas, e o 12º fala da perfeição moral. E recheando do segundo ao 11º são 10 leis, que começam com a lei de adoração, e logo em seguida vem a segunda lei, que Kardec coloca como a lei do trabalho, que é uma lei natural. Veja como é importante o trabalho. E nesse capítulo, há a definição realmente de que o trabalho é toda ocupação útil. Não é isso? A Cris Mascarenhas que está dizendo que a de trabalho só vem depois das leis divinas e da lei da adoração. Veja, Cris, as leis divinas ou leis naturais, veja, lei natural, lei divina é a mesma coisa. Mesma coisa. Por isso que o Espiritismo é um conjunto, uma condensação, uma compilação das leis naturais, das leis divinas. Por isso que é uma doutrina síntese, né? E traz para nós tudo que a gente precisa para o nosso crescimento. E veja, é a segunda apresentação, a segunda lei que é posta logo depois da primeira, de adoração. Porque no primeiro capítulo, Allan Kardec faz um apanhado geral, assim como no último, não é? Quando ele vai falar da perfeição moral, ele faz um fechamento do capítulo. E ele apresenta cada uma destas 10 leis morais. E o trabalho vem logo depois da primeira. A gente adora, evoca, lembra de Deus, não é? Agradece tudo, mas trabalha. Né? Então, trabalho é toda ocupação, mas toda ocupação útil. Veja a agregação de valor que Allan Kardec traz pela revelação dos Espíritos. Toda ocupação útil. Então, é importante a gente ressaltar esse qualificativo útil. O que é ser útil? O que é ser útil? Nós estamos refletindo, é assim que eu estou entendendo. Adriano, você queria falar? Eu te cortei, querido? Não, assim, sim, queria. Só para destacar que a Adriana me parece que levantou a mão. Adriana, você quer interagir conosco? Quer falar? Fala, Adriana. Oi, sou eu que você está falando? Né? Sim. Não sei se só tem Adriana e Adriana. Escuta, qual é a pergunta mesmo que eu me perdi? É que você apertou na mãozinha aí da mão, melhor, no botãozinho da mão para falar. Você queria falar para a gente? Queria interagir? Deve ter sido sem querer. Ô, Geraldo. Oi. Você pode perguntar de novo? Ah, sim, ó. O Adriano estava perguntando aqui se você queria fazer uma participação sobre, por exemplo, o que é ser útil. O que significa ser útil? Porque o Livro dos Espíritos, né, o Espírito da Verdade, ele responde a uma questão de Kardec quando faz conceito, né, vai definir trabalho. O Espírito da Verdade responde que trabalho é toda ocupação útil. Então, o grande diferencial na apresentação do conceito de trabalho à luz do Espiritismo
é colocar essa designação de utilidade. É toda ocupação útil. E o que é ser útil? Então, parece ser muito abrangente, né? E também não tanto assim, talvez uma palavra que eu não a tenho, mas acho que ser útil, não, acredito que ser útil é você fazer o melhor possível em todas as coisas, certo? Esse trabalho de você com a sua própria renovação, sua busca, seguir o melhor caminho, porque de qualquer forma, eu acredito que com um espírito envolvido, tanto na religião ou não, ele tem o senso de utilidade do que deve ou não deve fazer. Acho que nós já nascemos com isso incutido, né? Em nosso ser. Nós somos filhos de Deus, né? Então, ele nos criou com toda a perfeição que ainda desconhecemos de nós mesmos. Então, agora, esse trabalho é a busca dessa utilidade, de desenvolver tudo isso e ser cada vez melhor, honrando essa grande bênção que estamos aqui agora. Uhum. Muito bem. Vamos pegar aqui que o chat está bem rico aí, não é, Adriano? O que a gente tem de contribuição aí sobre essa resposta, complementando o que a Adriana falou, por favor? A Elaine diz para nós o seguinte: útil, né? Eu trouxe para nós o conceito de útil, que traz proveito, vantagem, de que resulta o que se espera, proveitoso, profícuo, vantajoso. A Marta também, né, através do trabalho servir. Então, também trazendo essa ideia da utilidade como a prestação do serviço. Né? E a Cris é dar alguma contribuição para o progresso moral e material. A Marcela falou fazer o bem. E a Ludmila também, né? Concorda aí com a Marcela e a Ludmila estão aí na... Fernanda também acabou de colocar aqui agora, né? Ser útil é trazer algum benefício para o semelhante ou o universo. Uhum. Eu queria relembrar uma frase que é bem reflexiva do filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella. Ele diz o seguinte: se eu fosse partir amanhã, qual é a falta que eu faria? Então, vejam que coisa curiosa. Qual é a falta que, se eu deixar de estar onde eu estou, se eu deixar de existir no mundo em que eu existo, se eu deixar de conviver com as pessoas com quem convivo, qual é a falta que eu faria? Eu penso que a resposta, qualquer que seja a que a gente dê, vai nos levar a essa definição de utilidade, de ser útil. Não é o utilitarismo. O utilitarismo pode ser levado assim a uma questão de eu fazer algo que eu já estou esperando também que eu receba algo em troca. Ou eu faço simplesmente por me livrar. Tem ali alguém batendo a porta, eu vou e atendo, mas assim, não tenho lá aquela disposição, aquele interesse. Tá certo? Essa é uma pergunta que realmente nos causa, assim, até um choque. Como coloca a Elaine, é uma pergunta impactante. A Fernanda diz: não somos insubstituíveis, mas todos temos uma contribuição única para dar ao universo. Você poderia explicar, Fernanda, por favor? Se nós voltarmos para o plano espiritual hoje, alguém vai fazer o que a gente faz. Mas todos nós temos uma tarefa no universo de maneira como se fosse um mosaico, que cada um dando a sua contribuição forma uma grande figura. Então, obviamente, alguém vai nos substituir, porque nós não somos insubstituíveis,
mas o que a gente fez conta. Você concorda? Concordo. E tem uma coisa muito interessante, somando ao que você está falando, que é o seguinte: nós de fato não somos insubstituíveis, porque alguém pode fazer o que a gente faz, e inclusive melhor, até com mais competência. Só que para nós, a responsabilidade, o compromisso é nosso. Quando a gente deixa de cumprir algo que nos compete cumprir, nós ficamos com aquela ausência, nós ficamos com aquele espaço, com aquela lacuna no nosso currículo a ser preenchida em algum momento. Evidentemente, não somos insubstituíveis, mas o que nos compete fazer cabe a nós, não a outrem. Não sei se fica claro assim, tá certo? Então, a utilidade também tem a ver com isso. E agora é tão interessante, né? A Elaine coloca aqui, penso que a falta primeira seja a nível de sentimentos, porque nas atividades ninguém substitui, mas no coração há reticências. A Elaine está aí conosco, pode explicar isso, por favor? Oi. Eu fiquei analisando aqui, mais ou menos no mesmo sentido que a Fer colocou, porque, de fato, assim, como você mesmo colocou, Geraldo, a gente pode, na falta do nosso compromisso assumido, alguém pode nos substituir até de forma melhor, mas aquele espaço que nós ocupamos no coração de alguém, o significado que nós temos na vida de alguém, esse eu acho que não consegue preencher. Mas a doutrina é tão consoladora que a gente sabe que isso não se esvai mesmo quando a gente deixa, né, esse corpo. Exatamente. O amor sempre prossegue, né? Ele se fortalece, inclusive, né? Você vê os laços de reencarnação, né? Os laços da reencarnação, ou a reencarnação acaba fortalecendo os laços dessa família universal, né? Tão interessante, mesmo com as indas e vindas, despedidas, encontros, reencontros, né? Uma coisa curiosa. A Arlete colocou: melhor vivermos de uma maneira para fazermos falta, não é? Quer se explicar, se justificar, Arlete? O que você está querendo dizer com isso? Cadê você? Você estava podendo falar? Está com o microfone? É porque até eu virar o telefone e achar os botões é um desafio ainda. É assim, o que eu quero deixar quando eu partir? Boas lembranças, boas memórias, que as pessoas se lembrem do quanto eu fui útil, não é? Uhum. Ou tipo assim, a gente fica um pouco triste, né? A pessoa partiu, mas então o que eu quero deixar, né? Não para que eu me sinta melhor, mas você está entendendo de uma maneira assim, o quanto que eu fui útil para outras pessoas, para outras vidas, né? Quantas pessoas eu fiz feliz. É isso que eu tento lembrar a cada dia. Olha, a Cris está colocando, eu gosto de dizer que todos são insubstituídos. Como é que é isso, Cris? Insubstituídos? Oi, Geraldo. Eu consertei embaixo, insubstituíveis. Eu digitei errado. Ok. É porque, assim, no meio corporativo, pelo menos, né, essa frase é tão comum e é tão... menospreza tanta pessoa, né, descarta, todo mundo, ninguém é insubstituível, como que diz assim, a qualquer momento você, né, não está valendo mais nada. Aí, no mundo empresarial, como eu trabalho com desenvolvimento humano organizacional, eu digo, não, ninguém pode substituir ninguém, cada um é um, cada um faz do seu jeito. Então, nós somos únicos e ninguém substitui ninguém e pronto. Eu falo assim, né? Cada um tem o seu valor, tem uma característica que vai chamar a pessoa, vai fazer de uma maneira diferente. Que maravilha, não é? Vai com a sua característica, as suas peculiaridades, né? A sua competência, isso faz parte. É por isso que o trabalho em equipe é enriquecedor, porque ele soma valores, e o resultado do trabalho em equipe é mais que a soma das partes. O princípio do holismo, não é? Que é uma visão abrangente do conhecimento, da sabedoria, né? Do saber, é exatamente nesse sentido.
E quando a gente reúne todas as nossas competências aqui, o resultado final é muito maior do que as somas individuais, do que pegar a competência mais uma, mais duas, mais três. Não, o resultado é algo que gera, não é, Marcela, algo que é além, que transcende, é meta, porque aí já tem uma liga, não é? Já tem algo que vai acrescentar nesse trabalho aí, que é muito interessante. Olha, é importante nós deixarmos o nosso legado. Aonde formos, onde estivermos, é importante que a gente deixe o nosso legado, ou seja, a nossa contribuição, a nossa tarefa, a nossa participação, a nossa importância. Olá! Pode beijar, que linda. Meu terceiro Nossa. filho. Então, veja, como é importante esse legado que nós compartilhamos com o nosso semelhante. Essa é a importância da nossa vida. É o sentimento, é o valor, é o conhecimento, é a experiência. Isso tudo é ser útil. É por isso que a gente precisa citar aqui como referência Viktor Frankl, Um Sentido para a Vida. Ele nos coloca a necessidade de nós encontrarmos objetivos, de nós termos propósitos, não é? Quem gostaria de comentar um pouquinho sobre essa abordagem de Viktor Frankl, por favor? Que conhece um pouquinho mais, ele que passou pelos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, não é? Notadamente em Auschwitz, na Polônia, e foi um dos sobreviventes, não é isso? Vocês se lembram, já leram essa obra, traduzida para o português, né, que é Um Sentido para a Vida. É importante a gente ter essa compreensão. Quando nós temos objetivos, nós damos valor. Por isso que em gestão, a gente trabalha, às vezes, com uma tendência ou uma metodologia que é aquela voltada para resultados. Então, tudo que a gente está fazendo gera algum resultado. E é muito bom quando a gente trabalha com projetos, porque você tem um início, um meio e um fim. A minha vida se transformou, tanto no trabalho profissional quanto doutrinário, quando eu, ao sair da faculdade, estava com 21, 22 anos, eu fiz um curso de elaboração de projetos com um coach, né, um mentor, que inclusive, depois de um certo tempo, ele me chamou para trabalhar com ele. E eu achei tão interessante que o Adriano participou um pouco disso, que eu trabalhava na Universidade de Brasília e tivemos a oportunidade de encontrar o Adriano lá, não foi isso, Adriano? E a gente, assim, eu fiz biblioteconomia, e não tínhamos contato direto com arquivologia, e isso me causava muita estranheza, porque são duas ciências ou técnicas que saem do mesmo tronco que a ciência da informação, mas não tinha conhecimento nenhum de arquivo, e eu sempre fui trabalhando voltado para arquivo também. Bom, aí eu fiz vários cursos, inclusive com esse professor, um curso de técnico de arquivo. E depois ele me chamou para trabalhar, falou, se você não tivesse tão bem empregado, não tivesse ganhando tanto, eu te chamaria para trabalhar comigo. Eu falei, bom, qual é a sua proposta? Eu estava em 5 atividades profissionais simultâneas. 5. Eu não vou descrever quais são, mas eu tinha 5 atividades. Inclusive trabalhando com informação, catalogando, classificando informação do Brasil inteiro para um candidato à época, que era o nosso chefe, a gente nem sabia quem era. A gente recebia o dinheiro assim vivo, contado em envelope, não tinha recibo, não tinha nada. Só para você ter a ideia da loucura que era, né? E o candidato foi um dos que foi, inclusive, eleito presidente, né, da República. Bom, mas isso lá para os idos, né, eu sou um pouco mais, talvez, veterano aqui da maioria. Bom, aí, o que acontece? Ele fez a proposta. Quando ele fez a proposta, eu falei, peraí, como é que é? Não, você vai trabalhar aqui, você vai trabalhar 6 horas. Quando ele falou 6 horas trabalhando com ele, por causa de uma comissão, eu ia ganhar mais do que eu estava ganhando nos 6, trabalhando 14 horas por dia, nas 5 atividades. Dava aula, inclusive, né? Aí eu falei, não, então vamos lá. Aí fomos e tivemos a oportunidade de fazer um curso de elaboração de projetos com este, né, Luiz Carlos Lopes, hoje está no plano espiritual.
Eu agradeço a ele. Foi meu oponente em vários aspectos, inclusive. Eu tive alguns inimigos, assim, ou adversários, digamos, por conta do jeito, do estilo, mas eu aprendi muito com ele, e aqui eu agradeço mesmo. E esse curso que ele me deu, foi 1 mês de curso de elaboração de projeto, transformou minha vida. Ali eu aprendi o que é ser útil. Tudo que a gente faz tem que resultar, tem que apresentar um resultado, tem que trazer uma resposta. Então, tem um começo, tem um meio e tem um fim. Por isso, trabalhar em projetos é muito legal, porque você faz um projeto, você faz outro, você faz... Todos esses trabalhinhos que a gente tem, sempre em equipe, não é nada sozinho, não é nada Geraldo Campetti só, não sou ninguém, tudo em equipe. Todos eles são resultantes de projetos, sem exceção. Todos, em todo o trabalho. Então, é uma coisa assim que... E até hoje a gente continua, né, com planejamento, projeto, processos, né, essas coisas, e vamos trabalhando. Bom, é questão de utilidade, de ser útil, de chegar a resultados. Não é que é um exemplo, aquela coisa, mas é o aprendizado para mim mesmo. Só estou compartilhando algo que para mim é muito útil, né, e me acrescentou muito, não é? Então, vamos ver aqui. A Ângela Tanaka está dizendo que cada um constrói o seu patrimônio espiritual. Verdade, Ângela, você quer explicar? Cadê você? Oi. Olá. Então, eu acho que assim, que a gente estava falando, né? O que que a gente propõe para o outro? Eu acho que é muito. Nós estamos com a nossa responsabilidade, atuando na responsabilidade ao qual que nós propomos, numa instituição, o nosso trabalho, do nosso ganha-pão. Então, isso transmite o que nós vamos deixar de exemplo para o outro, né? E não pensando na finalidade, assim, olha, será que eles vão lembrar de mim? Porque vem aquela carência, né? Aquela coisa assim, será que vão lembrar de mim, né? Mas eu acho que quando nós temos fé e acreditamos na divindade, na vontade de Deus, né? Na atividade da divindade, então a gente não se preocupa se a gente está na frente de um serviço no centro, o nosso trabalho, porque a gente tem algo a mais, a gente sabe que nós somos um instrumento, que nós vamos estar ligando a tudo. Então, eu acho que esse patrimônio espiritual é que as pessoas vão estar olhando, né, e não uma construção que depois vai virar uma ruína, mas sim o que nós estamos oferecendo para a universalidade. Tô bem. Muito bem, gostei muito, viu, Ângela, de te ouvir. É tão bom, né? Oi, pois não, Adriano? Eu vou ler aqui a participação da Marta e depois passar a palavra para o André, que também levantou a mãozinha pedindo para falar. A Marta colocou no chat aqui: acredito que a substituição das tarefas, uma hora se ajusta. O sentimento permanece além da vida, mas também penso no que levamos conosco a partir do que fizemos ao próximo. E André, pode contribuir também, por gentileza. Queremos te ouvir, André. Está nos ouvindo? André, você já ativou o seu microfone, mas nós não estamos te ouvindo. Você pode, talvez, dar opa, agora fala novamente. Achou, né? Chegou um sinalzinho do seu microfone, mas depois cortou de novo. Ele está mostrando o símbolo de fechado o microfone. Agora está fechado, viu, André? Enquanto o André tenta, Adriano, seria bom ver se a Martinha também quer falar, por favor. Tá, joia. Martinha, fica à vontade. Oi, boa tarde para todo mundo. Conseguem me ouvir? Sim. Talvez eu tenha tido uma experiência muito dentro do que você relatou, Geraldo, em relação à questão profissional. Eu fui uma dessas loucas workaholic durante, acho que 27 anos da vida, e a minha profissão chegou um momento em que não estava mais me fazendo feliz, mas como foi nela que eu me qualifiquei, já estava posicionada no mercado, eu fui seguindo, até o momento de eu ter adoecido gravemente. Eu não tinha mais tempo para mim, eu não trabalhava com os horários de todo mundo, enfim. E quando eu adoeci, eu comecei a repensar a respeito do que eu estava fazendo com tudo aquilo que eu tinha aprendido. O investimento
em estudo para me tornar uma boa profissional, não estava me tornando uma boa pessoa, porque eu estava descuidando de mim. E foi aí que eu resolvi dar uma guinada nessa questão profissional e comecei a atuar numa área completamente diferente, embora a escolaridade desse para adaptar, mas uma área que me desse sentido ao que eu estava fazendo, porque eu ia deixar para o outro. Eu não sei se precisa assim, detalhar muito, mas só para vocês terem uma ideia das áreas, me formei em publicidade, passei 27 anos da minha vida como especialista de marketing e varejo, então era uma coisa enlouquecida. E como você, eu também desenvolvia várias tarefas ao mesmo tempo, e depois eu precisei parar, depois que eu adoeci, que eu consegui perceber que aquilo tudo estava me fazendo fazer parte do mundo, mas o meu mundo interno estava completamente perdido. E aí isso só se ressignificou depois que profissionalmente eu resolvi mudar, isso tem de 3 anos para cá, e aí que eu conheci o que é ser feliz no trabalho a partir do momento em que eu aprendi a servir trabalhando. Tive a oportunidade de mudar o que eu tinha feito para a oportunidade de iniciar uma tarefa nova, mas com o princípio de servir. E isso ressignificou a minha vida toda. Assim. Hoje eu consigo dizer que eu sou feliz no trabalho. Antes eu só trabalhava para ganhar dinheiro. Que coisa boa, né? É ótimo. Eu estava me lembrando aqui, a Martinha falou, existe um livro que foi traduzido para o português com o título O Monge e o Executivo. Nos Estados Unidos acho que é o líder servidor, ou a liderança servidora, acho que é o líder servidor. E é muito interessante a obra, agora para lembrar o nome do autor, James Hunter, não sei se é o nome, acho que é James Hunter. É isso Esse, mesmo, né? James Hunter. Aí tá falando com a coach, tem tudo isso aí, né? Tudo. E Cris, fala um pouquinho só assim sobre a abordagem do livro, então, porque tem tudo a ver com essa parte de servir, não é? De um entendimento de ser útil pelo serviço. Exatamente, ele faz uma reflexão bem interessante, né? Da pessoa sair do extremo, né? Às vezes, quando está num trabalho automático, no trabalho que Emmanuel chama de trabalho obrigação, que a gente faz só pelo dinheiro, né? Mas sem um fim, sem um objetivo, sem um prazer, né? Depois Emmanuel passa isso para o trabalho serviço, né? Naquele do bem. Então, ele descobre isso quando ele se volta para dentro, quando ele se distancia daquele turbilhão da cidade, quando ele faz autoconhecimento, quando ele começa a se descobrir as suas habilidades naturais, né, e com esse objetivo, com essa perspectiva da utilidade do outro, especialmente, de ser, do trabalho ser e do resultado através das pessoas, porque ele fala muito praticamente para a liderança, né? Eu sempre digo assim, que o líder é aquele que gosta de gente, né? Que fica feliz vendo o outro desenvolver, crescer, né? Então, isso é um resultado do trabalho da liderança, ele se volta muito para a liderança. Eu não sei se eu fui objetiva, porque faz tempo que eu li, realmente, esse Mas livro. é isso mesmo. Uma das coisas que... The Servant, A Simple History About the True Essence of Leadership. Meu inglês é uma maravilha, né? Todo mundo entendeu e gostou, né? Só não dá para repetir. A Fernandinha é a nossa bibliotecária, ela coloca tudo aí, a nossa, né, usadora das informações. Ótimo. Então, o que eu achei muito interessante nesse livro é que o autor, ele pega aquela pirâmide tradicional das empresas, das organizações, em que você tem lá aquele, na base, tipo o pé rapado, né? A gente fala aqui no Brasil assim, aquele que está lá trabalhando ali, atendendo, está ali ralando e tudo, e vai chegando até o céu, né? O céu seria o presidente, ou aquele responsável, né, o gestor principal. Aí ele pega essa pirâmide e vira de ponta cabeça. Né, Tanaka? Que coisa linda. Ele vira de ponta cabeça, ele bota lá o presidente para fazer o serviço daquele que poderia ser o mais desvalorizado, para dizer que aquele serviço de quem está na base é o mais importante de todos. É uma coisa muito bonita. E, evidentemente, tudo isso para nós, né, que somos espíritas, e o espiritismo revive, né, o evangelho na sua essência, toda a mensagem do Cristo, é o valor moral do Cristo. Eu vim para servir, não para ser servido. E aí está em João aquela referência de que Jesus faz uma cura no sábado, vocês se lembram?
Vocês se lembram, gente? Quem se lembra, por favor, balança a cabeça aí para a gente saber se vocês estão participando. Eu não estou vendo poucos, né, e tal. Vocês se lembram mesmo? Por acaso vocês estavam lá ou não? Mas tem a narrativa, né, Adriana? A Adriana estava lá, né? Eu estava lá, não sei. Infelizmente não. Infelizmente não. O Alves provavelmente estava, olha assim. Bom, de qualquer forma, Jesus faz a cura num sábado e há aquele escândalo tremendo, né? Porque onde já se viu, né? Aqueles mascarenhas, né? Quem sabe, né? Sim, mas a lembrança é do texto, certo, Martinho? Então, veja, né? Aí, Fernanda, como é que você interpreta essa questão? Que eu queria ouvir o seu comentário da Marcela sobre essa questão da cura no sábado. Aí houve uma crítica, evidentemente, ali, das pessoas que tinham aquele regime tradicionalista, da lei mosaica, que não podia fazer cura no sábado, e Jesus dá uma resposta impressionante. Vocês se lembram da resposta? Meu pai trabalha até hoje. Até hoje. E eu? Trabalho também. E eu trabalho também. Como é que a gente pode entender isso? Jesus falando que o pai trabalha até hoje. E ele, como filho, irmão maior nosso, também. Aí, Fernanda e Marcela, um bate-bola aí rapidinho. É que não tem horário para fazer ou não fazer. Quando a pessoa serve, ela está prestando uma ação útil. E por que você vai determinar esse dia sim, esse dia não, de 8 às 5? É servir, né? E tem rapidinho, tem uma figura que mostra exatamente isso que você acabou de explicar. Antes, a figura do chefe era as pessoas idolatrando o chefe posando. E hoje, o chefe, como sendo um servidor, ele está liderando as pessoas. Então, o líder, realmente, ele não é mais chefe, ele é uma pessoa que lidera, conduz, abre os caminhos. Era só isso. Não sei se contribuiu. Contribuiu, sim, com certeza. Marcela, por favor, você escreveu até algumas coisas aí. Eu acho isso que é importante. Nós somos co-criadores da obra divina, cada qual com a sua função, com suas possibilidades e com suas capacidades. Então, todos nós somos importantes. Todos temos que trabalhar em alguma coisa. O sentido da vida é fazer o bem, o trabalho, o progresso, e o trabalho não se refere só a coisas materiais, também se refere ao progresso intelectual. À medida que nós trabalharmos, nós progredimos intelectualmente, então isso também é importante. Exatamente. Deus, Jesus, todos os amigos espirituais estão trabalhando o tempo todo. O tempo todo. É uma equipe operosa, não é? É certamente... Oi. Oi? Ah, e agora acho que eu estou conseguindo falar, Geraldo. Desculpa te interromper, mas é... André, eu coloquei um fone de ouvido aqui. Eu só queria... Eu estive pensando aqui durante as discussões de hoje, porque assim, a gente foi falado, trabalho é aquilo, né, que é útil, que gera um resultado, e eu fico pensando assim, porque a gente pode trabalhar para gerar um resultado, agora de que forma a gente está trabalhando para gerar esse resultado? E isso que eu queria levantar, porque assim, eu, por exemplo, sou servidor público federal da educação, e tem umas pessoas que trabalham comigo que geram resultados, tem os seus professores que dão as suas aulas, mas assim, tem um ego do tamanho de um negócio imensurável, né? E aí, assim, se sentem melhores do que os outros. Então, qual é o resultado desse trabalho, né? De ser útil? É isso, assim, que eu fiquei pensando.
como que essas pessoas tratam o porteiro, a pessoa que é o terceirizado, que é mais simples, sabe? Às vezes faz de conta que não conhece. Então, assim, o ser útil também é como é o resultado desse ser útil, né? E até, enquanto a gente estava conversando, eu me lembro que eu fui removido de um campus, que a faxineira veio, me deu um abraço bem apertado e falou assim, é uma pena que você está indo embora, porque poucas pessoas aqui nos tratam com dignidade. E aí, quem nos trata dessa forma, a gente acaba perdendo. Olha que bonito, né? Então, era essa a minha contribuição. Tem até aquele estudo, né, André, da teoria da invisibilidade, não é isso? Das pessoas que tenham atividades consideradas mais simples, né, por exemplo, as de garis. Foi uma pesquisa, acho que na USP, né, de pós-graduação, e, assim, a equipe, parece, ou o pesquisador, ele se coloca como um gari durante um período, parece que um semestre, e ele sente na pele como é que era não ser visto pelos outros, porque as pessoas passam, veem, mas não enxergam. É uma coisa impressionante, não é? Então, aí, fruto desse preconceito ainda, dessa diferença que a gente estabelece como se houvesse melhores e piores, né, como se fosse superior, como o André falou. Mas veja, André, toda essa colocação, não é? E a Marcela está reforçando aqui, lá no Conduta Espírita, não é? André Luiz diz que o trabalho recebe valor pela qualidade dos seus frutos, né? Que sempre a qualidade que passa necessariamente pelo outro. A Cris Mascaretti falando que o outro é mais importante que os processos. Veja, eu queria rapidamente colocar aqui, assim para a gente, né? Nosso tempo voa, mas num estudo que o professor Oscar Manuel de Castro fez sobre a evolução do pensamento administrativo, ele desenvolve um estudo muito interessante falando dos 5 Es. 5 Es. A letra E, né, é importantíssima, que traz a palavra esperança, né, e a gente traz a palavra evangelho, né, é tão bonito isso assim. E a gente tem os 5 Es da evolução do pensamento administrativo. Ele diz que tudo começou com o empirismo, não é? Tem a empatia, né, que ele esquece de colocar no lugar do outro. É muito bonito isso. E ele fala, tudo começou com o empirismo, é aquela questão de talvez assim, de uma intuição mais no sentido do instinto, intuição instintiva, aquela coisa mais da natureza ainda ali, de se fazer por testar, né, aprender pelo exercício, mesmo que se erre, vai cair, vai levantar, enfim, é aquela intuição que vem, que é uma coisa interna que a gente tem. Então, essa questão inicial que seria o empirismo. Um segundo nível, que já se dá com alguns estudos, seria a questão da eficiência. Isso nós estamos falando em termos da evolução do pensamento administrativo, quando fala de gestão, para chegar exatamente no ponto que a gente quer, tudo está relacionado. E aí tem essa questão da eficiência. Isso é um conceito que foi desenvolvido principalmente por Taylor e Fayol, vocês se lembram disso, lá no início do século XX, quando a gente estudou, né, a questão da administração e tudo, e desenvolver aqueles mecanismos em que o processo era o mais importante, né? Tinha que se fazer, né? A elaboração em si era muito cuidadosa, a etapa, né? O controle, tanto é que Taylor ele vai ao chão de fábrica, né? E cronometra, inclusive, o tempo de trabalho de cada funcionário, de cada, né, empregado, que chamava assim época, e aí você tinha, precisa fazer assim. Eu fui visitar algumas gráficas, por exemplo, que tinha marcação no chão de como o movimento da máquina correndo com os produtos devia ser. E aí a pessoa explicou, quando foi chegar numa outra etapa, essa inclinação faz toda a diferença. É uma coisa básica, fundamental, mas é a preocupação no processo, para não perder tempo, não perder produtividade, essas coisas todas, né? Então o foco está no processo. É aquele negócio de fazer, não é? O cuidado para que seja bem feito ali o processo. Então, foco no processo. Isso é a eficiência, Taylor e Fayol. E aí surge, em 1950, mais ou menos, o pai da administração moderna, que é Peter Drucker. Aí cria o conceito de eficácia voltado para a administração, quando ele diz que o valor principal está no resultado.
Então, não basta só o processo, a questão é o resultado, tem que ter eficácia. Por isso que a gente fala a eficácia da prece, é o valor que a prece traz. E é o que o André está falando. Que valor é que o trabalho demonstra? Né? O resultado que a gente chega, se a gente usa aquilo que é atribuído ao autor de O Príncipe, como é que é o nome dele? Começa com Ma e acaba com Maquiavel. Maquiavel, isso mesmo. Então o príncipe, ele traz, a pessoa atribui assim que ele não importam os meios, o que importa são os fins. Não é bem assim que Maquiavel falou. Você tira do contexto, né, e faz uma interpretação, como alguns críticos estão fazendo aí com obras espíritas também, isola do contexto e faz a interpretação que eles querem, levando para a tendenciosidade lamentável, restritiva, de uma interpretação supostamente intelectual, porque no fundo é pseudo-intelectualista. Tem que tomar cuidado com isso. O Espiritismo nos ensina a enxergar o contexto, o texto no contexto, a palavra no seu sentido e a letra no espírito. Não é a letra que mata, é o espírito que vivifica. Bom, e aí, então, a eficácia que é o resultado. Peter Drucker traz isso. Mas, depois de umas 2 décadas por aí, na década de 1970, aí tem um outro autor que traz o conceito de efetividade. Aí já não é só o processo na eficiência, não é só o resultado no valor, na eficácia, mas a efetividade. Quando se fala em efetividade, se fala em pessoas. É você fidelizar o cliente, é você considerar que você não está vendendo, por exemplo, uma geladeira, mas você está vendendo a satisfação de você ter um produto agradável ao seu paladar. Vai comprar geladeira? Né? Então, aí, Martinha, você que trabalhou no marketing muito tempo, não é tão gostoso, mas veja, fazendo com amor, com carinho, com intenção, sendo útil, mas aqui considerando o ser humano real, não é só aquela questão dele ser um objeto que vai ser um comprador, né? E eu estou ali voltado para isso. A efetividade. E aí você já pensa nas instituições, não só no sentido delas sobreviverem, mas se perpetuarem. Mas é tão interessante, e aí tem o Teodoro Levi, a Theodore Levi, que é o autor da efetividade. Mas depois surgem alguns outros pesquisadores, mais holísticos, mais, assim, digamos, com uma visão transcendente na administração, que não é meramente materialista, e entendem um quinto além da... Qual que foi o primeiro que eu falei mesmo? Vamos que eu esqueci, gente, é sério. Empirismo. Empirismo, muito obrigado. Empirismo, depois Eficiência, eficácia, efetividade. Aí tem um outro que é a era da consciência. Veja se isso nos aproxima. A espiritualidade, por isso tem a chamada inteligência espiritual nas organizações também. Aí você já tem uma visão do ser humano integral, não apenas o econômico social, não apenas o político afetivo, mas aquele que é um ser integral, porque ele é além daquele momento, ele é um ser espiritual, portanto um ser imortal, que tem os seus valores e precisa ser respeitado. E aí isso faz toda a diferença. Isso é valor. Isso é ser útil, ok? No Espiritismo a gente precisa ter essa visão, então, abrangente para facilitar, não é? Ok? Lene, você quer compartilhar o que você colocou? Penso que devemos dar o nosso melhor. Independente quando o nosso amigo ali falou, acho que foi o André, né? E acontece muito isso daí, mas assim, a vida me ensinou que se eu for esperar que os outros façam o melhor deles ou eles mudem para eu fazer o melhor de mim e eu mudar, eu não faço nada, eu não faria nada. Então, com esse pouco tempo que eu tenho de espiritismo, eu já aprendi muito e eu entendo para mim agora que, independente do que eu faço, eu tenho que sempre dar o meu melhor e fazer o trabalho e me sentir feliz da maneira que eu faço. E se por acaso não estiver me satisfazendo aqui dali, tentar mudar para um outro, tipo assim, tentar mudar o que eu estou fazendo, como a nossa amiga fez, porque o trabalho não é o culpado. As pessoas que estão trabalhando comigo não são culpadas por eu ter escolhido aqui dali.
Então, eu vejo como isso. Eu tenho uma filha na faculdade e o que eu falo para ela sempre é que eu quero que você vá e faça uma coisa que você ame, que você acorde de manhã e se sinta feliz em sair para trabalhar. Não que você acorde e fale, mais um dia tem que sair para trabalhar. Isso. Então, eu tento colocar esse pensamento. E ela realmente, ela está numa linha que ela gosta e então é isso, porque a pior coisa do mundo é você acordar de manhã para sair para trabalhar e pensar assim, poxa, não vejo a hora de chegar na sexta-feira, isso ir na segunda já. Então, é mais ou menos isso. Exato. Muito bem, é importante a gente sentir a satisfação, né? Nós estamos integrados naquilo que a gente faz, fazer com prazer, fazer assim com júbilo. É tão bom quando a gente está assim, nós nos sentimos úteis e nos sentimos assim, alegres, porque a gente faz algo do qual a gente gosta e a gente participa. Eu me lembro que eu li uma obra chamada Ação. Nada acontece até que algo se mova. O autor criador de seriados americanos, Robert Ringer, e ele dizia o seguinte, ele toma uma frase, que é de Albert Einstein, nada acontece até que algo se mova, que é muito interessante, falando da necessidade de ter vontade. E ele coloca o seguinte, às vezes a gente não tem motivação para fazer uma coisa. Sabe, eu não tenho interesse, eu não quero, parece que aquela coisa não me atrai. Quantas coisas na vida a gente tem que são assim. E ele coloca uma coisa muito curiosa que me chamou a atenção. Ele diz assim, mesmo se você não estiver motivado, vai e faça. Se é preciso fazer. Eu já tive caso, por exemplo, de colegas que estavam, às vezes, no último semestre de um curso e descobriram que não era aquilo que eles queriam. Aí eles deixam aquele curso para começar um outro. Mas a maior imbecilidade, desculpa a minha expressão aqui de espírito inferior, do que isso? Campete, mas todo mundo tem o direito de fazer o que bem entender. Sim, mas conclua, falta só um semestre, já passou 8 ou 9 ali, conclua isso, depois vai fazer o que você quer. Mas esse autor, ele diz o seguinte, pode ser que no meio do caminho, você não está motivado, mas você vai começar a fazer as coisas, você pode ficar motivado. Motivação, gente, ninguém motiva ninguém. Nós temos coach aqui, o pessoal sabe muito bem do que eu estou falando. A motivação vem de mover, é interno, não é isso? Agora, o incentivo, o estímulo, é externo. Então, eu posso ser incentivado, estimulado e me motivar com isso, mas ninguém vai conseguir entrar dentro de mim e motivar, ninguém vai fazer. Por isso que nada acontece até que algo se mova. Para que algo se mova, eu preciso fazer acontecer. É uma vontade íntima, que também vem de Volare, é íntimo, é interno, vem de dentro para fora. Ninguém vai ter a minha vontade. Tanto é que se eu não estiver motivado, não vou realizar. Agora, mesmo que eu não esteja, ele recomenda, faça, vai fazendo, vai fazendo. Quem sabe no meio do caminho você não se motive? Porque a gente pode passar interessante. Nossa, eu não estava gostando, rapaz, comecei a estudar aquilo, não é? Como é gostoso, a gente vai aprender e se empolga. E aí ele fala, mesmo que isso não aconteça, quando você se dá conta, você já fez. Mas eu fiz sem motivação, mas fez. Entendeu, André? Então, nesse ponto, mesmo assim, provavelmente a gente não doou o melhor de nós naquela ação. Nós poderíamos ter feito 100% presentes, integrados, sendo mais úteis, com propósito e tudo. Mas estava numa trajetória em que aquele tinha uma necessidade, estavam fazendo, resolvemos fazer. Seguiu, não me motivei, mas concluí aquela etapa. Quantas coisas na vida a gente faz que às vezes a gente não gostaria de fazer? Aí vem um outro conceito que a gente aprende. Na vida, nem sempre a gente faz o que gosta, mas a gente sempre precisa gostar do que está fazendo. Tá bom? Nós estamos falando de espiritismo de evangelho, ok, gente? Aqui não é um encontro nosso, né, da universidade, num curso de pós-graduação, a gente conversando sobre gestão e tudo, porque esse é um momento desafiador, tudo faz parte, né? Tudo integra, ok? Então, vejamos, só para a gente recordar 2 fontes que nós recomendamos aí como base para o nosso estudo. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Essa é a pergunta que Kardec faz, questão 674. O Espírito da Verdade responde, o trabalho é uma lei da natureza, veja. E por isso mesmo é uma necessidade. Então, o trabalho faz parte da natureza, é uma lei da natureza, portanto, é uma necessidade.
A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e prazeres. Então, quanto mais civilizado, parece que maior necessidade do trabalho, porque a gente arruma um bocado de coisa que naturalmente não teria. Só que a gente sai daquele estado de natureza mais bruto, a civilização vai trazendo aquele burilamento. Por outro lado, a gente cria também, não é, Adriano, um monte de necessidade fictícia, que não são reais. E às vezes nos complicamos no supérfluo, saindo do necessário. Certo? Então, aí vem a questão 675, que culmina, na verdade, é a segunda questão disso aqui, mas culmina com esse conceito maravilhoso, né? Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Veja, eu estava me recordando do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, em que Manuel Filomeno de Miranda faz referência a algum momento em que eles vão para próximo do mar, na praia, ou às vezes até avançam no mar assim, não é, Fernandinha, que está lendo também o livro, outros devem estar lendo aí, para até absorverem o plâncton, que são energias da própria natureza que vão trazer vitalidade. Então, é uma forma deles se reenergizarem, se recomporem, isso falando perispiritualmente. Então, como é importante também no trabalho se ter pausa. Por isso que a lei, depois vem aqui sobre a lei do repouso. É preciso saber descansar. É preciso saber dar pausas. Joana de Ângeles fala que é preciso a gente ter espaço. Esse espaço não é só o espaço físico, é o espaço mental, é o espaço emocional, é o espaço que nos leva à homeostase, ao equilíbrio, em que nós nos sentimos seres integrados com aquilo que estamos fazendo. E a natureza é um grande exemplo, não é? Então, vamos lá. O que nós temos, Adriano, aí no chat, que eu quero trazer a última referência para a gente ir já fechando nosso estudo. Temos aqui, a Arlete achou a sua frase, a frase que você mencionou, fantástica, e a Cris contribuiu aqui com um pensamento de Joana, dizendo: estagnação é morte, e esta é crime cometido contra o reino de Deus que está dentro do homem. E a Adriana, falando, o pensamento é um trabalho. A Fernanda, já muito rápida, muito ágil, já colocou aqui o livro citado também, que você mencionou, No Rumo do Mundo de Regeneração. Perfeito. Bom, gente, eu queria fazer uma citação aqui de uma ou duas frases que estão no livro Sementes do Evangelho, nós colocamos como nossa bibliografia, não é, para esse nosso estudo, que faz parte daquele projeto Evangelho por Emmanuel, que foram 7 volumes. Sementes do Evangelho são 5 volumes, nós editamos 2 impressos, mas os 5 estão disponíveis em e-book, tá certo? O primeiro foi sobre amor, o segundo foi caridade, o terceiro é trabalho, e aí tem fé e um outro assunto também. Mas nesse que é sobre o trabalho, e sempre a organização desses livros, são livros de bolso, são livros fininhos, gostosos de ler, compilação de frases de Emmanuel, e nós fizemos na organização do trabalho, colocando o assunto principal, no caso aqui, trabalho, e de ordem alfabética, desde a letra A até a letra Z, o que tivesse, assuntos vinculados ao trabalho. Então, aqui, na letra A, ajuda. Ajuda. Veja que coisa interessante, Emmanuel falando num dos livros que foi compilado aqui. Ajudemos 99 vezes e repreendamos uma vez em cada centena de particularidades do nosso trabalho. Veja se não é ser útil. Veja se não é dar valor. Veja se não é cuidar, não é, André, do como. O como, na assertividade, é fundamental. Como fazer? Então, ajudemos 99 vezes e repreendamos uma vez em cada centena de particularidades do nosso trabalho. Então, no trabalho, seja qual for que nós estivermos executando, realizando, que a gente possa, então, ajudar 99 vezes e repreender apenas uma em cada 100 ações. Isso é para que a gente tenha uma visão, evidentemente, otimista, né? Uma visão que seja assertiva,
A alegria, veja, alegria associada ao trabalho. Nos instantes de trabalho e de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Pai Senhor, ao Supremo Senhor, na posição de filho amoroso e confiante. E também a prece não deixa de ser, como ação, um trabalho útil, de valor. Né? Então, para a gente se dirigir ao Supremo Senhor, a Deus, na posição de filho amoroso e confiante. Nós temos amor e nós confiamos, porque a gente vai acreditar. E quanto ao amor, só o trabalho incessante no bem pode oferecer-nos a milagrosa química do amor para a sublimação de nosso lar interno. Olha que expressão linda, nosso lar interno. Quem é terapeuta de almas, né, Marcela, adora essas coisas, porque realmente trabalha o ser, né, na sua essência, na sua integralidade. Muito importante isso. Então, o trabalho incessante no bem vai nos oferecer essa química milagrosa do amor para a sublimação do nosso lar interno. Quer dizer, o nosso lar interno, a nossa intimidade, o nosso ser, nós mesmos seremos sublimados realmente se trabalharmos com amor. E aí a ansiedade, veja, não só tem coisa boa não, tem coisa a ser trabalhada também. A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. O que eu aprendi com meu filho, aliás, ontem, meia-noite, pouco, né, navegando no Instagram, estava lá meu filho ao vivo. Ah, que coisa boa, né? E aí falando sobre marketing digital, esses assuntos bem específicos, ele é copywriting, né? Então, junto lá com o pessoal, eu achei assim, esquisito. Um na cozinha, né? Ele estava numa cozinha e o outro lá, o casal que estava do outro lado, na outra cozinha. O casal tomando vinho e ele tomando cerveja. Eu falei, meu Deus do céu, é bem um pouco diferente das nossas lives, né? Que assim a gente faz e tudo. Mas não bate-papo, descontraído daquela coisa, e meu filho está estudando profundamente esses assuntos, e aí tal, e tal, e tal. E aí eu entrei lá e falei, isso aí é meu pai e tal. E eu dei, eu falei, meu pai está dando aqui tipo assim, bem que aí eu participei uma, duas vezes, então eu fiquei na minha, naturalmente, né? Porque, então, mas só para dizer essa questão do trabalho, porque hoje em dia a configuração do trabalho é muito diferente. E ele me trouxe dois conceitos, um que era sobre a ansiedade e o outro sobre a questão da depressão, que eu achei muito interessante com relação ao tempo. Isso fruto de estudo, certamente, de algum autor, eu não sei dizer qual é, mas ele me trouxe essa informação, dizendo que a ansiedade é o excesso de futuro no presente. A ansiedade é o excesso de futuro no presente. Então, quando a gente trabalha, que desespero, aquela coisa toda, nós estamos tentando trazer o futuro, um excesso que vai nos prejudicar. Assim como a depressão, um excesso de passado no presente. A gente não consegue, de uma certa forma ou de outra, se libertar do passado, e aí fica meio angustiado, aquela coisa toda, entra em depressão. Claro, isso aqui rapidamente, né, um assunto que merece desenvolvimento, mas só para citar, cuidado que a gente tem que ter, então, aí, não é? O Adriano está citando que estudar para aprender, aprender para trabalhar, trabalhar para servir, sempre mais. André Luiz Estude Viva. Esse livro é maravilhoso, né, Adriano? Espetacular. É um livro de 40 capítulos, escrito por Chico Xavier e psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Então, Chico psicografa Emmanuel e Valdo Vieira, André Luiz. Cada capítulo tem 2 lições, sempre a primeira de Emmanuel e a segunda é de André Luiz. E é no 40º capítulo, último. Geraldo. Já vou passar a palavra rapidinho. Nesse último capítulo, né, que é a primeira mensagem do último capítulo 40, que tem aquela frase que todos nós sabemos, a gente não sabe onde está. Está no capítulo 40 do livro Estude Vivo, que a maior caridade que a gente pode fazer para com o Espiritismo é a caridade da sua própria divulgação. Pois não, Adriana? Eu estou usando esse livro para fazer o Evangelho no Lar. Ah, que delícia. Nós vamos estudá-lo amanhã. É muito bom, porque ele é maravilhoso. Maravilhoso. Ele Muito faz o estudo, né, do livro dos Espíritos, sempre tem um item ligado ao livro dos Espíritos e um item ligado ao Evangelho. E o Evangelho, ele é muito bom, ele é muito rico. Muito bom. Eu comprei um monte para dar. Então, gente, eu só vou fazer mais uma leitura para a gente já preparando aí para o nosso encerramento, para trazer um desafio também do valor da semana e anunciar o próximo tema. O Adriano vai organizando para nós aí, por favor, tá? Aqui com relação ao trabalho nesse livro, que eu vou pedir a gentileza, faça uma leitura do PDF, não, do e-book mesmo, né? Tá certo? Que a gente tem aqui
sobre essa questão dos sementes do Evangelho, o trabalho. Vocês podem adquirir, deve ser baratinho o e-book dele. Amigo, a passagem pela Terra é aprendizado sublime. O trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento. Então, a gente se aperfeiçoa pelo trabalho, não há dúvida alguma. Não é? Martins Peralva, no livro Estudando o Evangelho, já que a Adriana falou em Evangelho, né? Estudando o Evangelho, ele, no capítulo 3º, quando fala de renovação, ele diz que o processo da nossa renovação passa por 3 etapas. Primeiro é o estudo. É preciso estudar para se renovar. O segundo é a meditação. É preciso refletir, meditar para a gente renovar. E o terceiro é o trabalho. Eu preciso trabalhar para se renovar. Não tem como fugir do trabalho. Então, o trabalho não é um peso, o trabalho é uma oportunidade, né? Não é esse sacrifício no sentido da gente, ai meu Deus do céu, não. É um processo de libertação, de nós, né, nos sentirmos mais leves. Isso que o trabalho representa, ok? Então, nós temos aqui a Cris dizendo que o trabalho, a ação transforma o ambiente e o trabalho e o serviço transforma o homem. Então, em pensamento e vida, né, de Emmanuel, exatamente. Que maravilha. É uma bênção, não é? Bom, ok? Vejam que os assuntos são infindáveis, né? Como é que nós nos sentimos hoje, que eu vou lançar o valor da semana, com um desafio, naturalmente. Como é que vocês estão se sentindo? Qual é o sentimento agora nesse finalzinho? O Alvécio já está colocando aí um joinha. Como é que a gente está? A Cris está animada. Estamos chegando ao meio, né? Gratidão, Fernanda, Deise dá um joinha, beleza? Vão se manifestando aí, nós estamos em poucos, né? É gostoso. A Lene manda o coraçãozinho, gratidão, excelente estudo. Marcela, estudo maravilhoso, arrudecida. Robson, ok. A Marta, muito bem, grata, que ótimo, né? Vamos lá. Arlete, agradecida. Que bom, né? A gente vai se manifestando. E eu queria fazer uma proposta para vocês como, então, o valor da semana. Como nós temos feito o valor da semana praticamente uma aplicação do que nós, né, reflexionamos aqui, enquanto vocês vão aí colocando as suas avaliações, nós vamos, evidentemente, ter um valor da semana ligado ao trabalho. Mas eu queria lançar 3 perguntas que um amigo e irmão querido André Siqueira recebeu do pai dele. Ele disse que o pai dele, toda vez antes de dormir, que ele respondesse a 3 perguntas. A primeira delas é o que eu fiz de bom hoje. A segunda, o que eu aprendi de novo hoje. E a terceira é se eu vivi com alegria. Isso eu já citei algumas vezes, e eu queria retomar essas 3 perguntas para a gente anotar. Então, o que eu fiz de bom hoje? O que eu aprendi de novo hoje? E se eu vivi com alegria, né? Houvesse esses momentos extremamente agradáveis, não é? A Adriana aí está perguntando alguma coisa, como me informar sobre o estudo, acho que é, e o Adriano vai passar informações direitinho, tá? Veja que coisa interessante. Essas 3 perguntas, vocês tomaram nota? Deu para anotar? Olha, já está aqui, né? Nossa produção rapidíssima, ele fala da Marcela que é rápida, ele ali também é rápido, né? Então, o que eu fiz de bom, o que eu aprendi de novo, e eu vivi com alegria, a gente vai tirar o hoje, como ele fez ali, né, acertadamente, a gente não combinou, mas nós temos muita afinidade, então, porque é o valor da semana. Então, nós vamos fazer essa pergunta para nós, para trazermos aqui no próximo sábado, que é o 7º dia da semana, não é casual, que coisa boa, para a gente fazer uma espécie assim, olha, o valor do trabalho, eu vou colocar como valor, o valor nosso dessa semana é o trabalho, ok? Está todo mundo de acordo? Se a gente não tiver de acordo, gente, olha, é muito sério. Se não tiver de acordo, vai continuar sendo trabalho, tá bom? Então, é o trabalho o nosso valor. E aí, para a gente exercitar esse valor do trabalho, nós vamos responder essas 3 questões. O que eu fiz de bom ao longo da semana? O que eu aprendi de novo ao longo da semana? E se eu vivi com alegria? Seria bom no nosso testemunho aqui, como faziam os antigos nas sinagogas, eles se declaravam, né, colocavam ali os seus angústias e também as suas satisfações, enfim, a gente responder essas 3 perguntas. Pelo menos um exemplo de cada um. Né, se eu fiz uma coisa boa, né, se eu aprendi algo de novo,
e se eu vivi com alegria. Um relato simples, é questão de 1 minutinho, 2 minutinhos para cada um, no máximo, né? Assim, quem quiser trazer para nós. Tudo bem? Todo mundo de acordo? Ok? Então tá bom, beleza. Bom, Adriano, por favor, o anúncio do próximo tema, e eu queria agradecer, gente, a oportunidade, é uma satisfação estar com vocês, eu espero que vocês estejam gostando. Aqui a abordagem é diferente de uma live como uma palestra, não é? E mesmo interativa com a participação do público, porque aqui vocês não são o público, né? Nós é quem fazemos esta sala virtual. Então nós estamos juntos, nós estamos construindo esse momento. É diferente porque a participação do público é muito válida quando a gente está na interação, né? Como a gente fez ontem, uma delícia com a condução da Fernandinha, brilhante a condução, tão gostoso, a gente se sente tão à vontade pela afinidade espiritual, né? Somos amigos, irmãos realmente, e é uma irmã querida, e nos conduz tão bem assim, foi muito legal, já tem até disponível tudo gravado, a experiência mais do Mando que minha, e a gente foi trocando experiência e ela nos conduzindo ali. Então, aí tem a participação, as perguntas do público e tal, mas aqui não, aqui nós estamos conversando mesmo, né? É bem legal, ok? Então, ótimo, parece mesmo, né? Essa conversa aqui, né? Aqui, bem à vontade, né? A Cris dá um retorno aí. Beleza. Adriano, então contigo, querido, meu abraço virtual, né? Beijo no coração de todos vocês. Vamos ter uma excelente semana. Quem sentir saudade, né? Nós temos aí no WhatsApp, tem o Instagram, enfim, tem os encontros. Eu vou divulgando. Amanhã eu tenho trabalho de manhã e de tarde. Eu passo aí para vocês, vocês vão verificando aí para quem quiser acompanhar, se puder, fique à vontade. Tá bom, gente? Maravilha. Obrigado, Geraldo. O nosso tema da semana que vem, estou colocando aqui no chat também. Semana que vem, então, no mesmo horário, a partir das 17 horas, já começamos aqui com a harmonização, 17h30 fazemos a nossa prece, e semana que vem trataremos aí da necessidade da tolerância. Nesses 3 assuntos do recheio do nosso mini curso, nós vamos fechar amanhã não, semana que vem, essa tríade, né? Solidariedade, trabalho, tolerância, e o pão desse sanduíche aí, né, fazendo esse recheio, é exatamente aquilo que a gente iniciou lá, falando das dores, e no final do nosso curso nós vamos falar sobre a plenitude, né, rumo à plenitude. Então, convido todos que estejam conosco semana que vem de novo, para darmos sequência a esse bate-papo, essa conversa, né, gostosa, sobre a necessidade da tolerância tão necessária mesmo nos dias atuais, né? A tolerância oportuna, muito, sendo um requisito aí que se faz presente. Quero deixar também um recado aqui, gente, que quem quiser receber as notificações para o nosso curso aqui, além de outras notificações também dos estudos que a nossa casa também está oferecendo, que também são no mesmo estilo desse, viu, Geraldo? São estudos, assim, bem à vontade, nós trazemos, claro, sempre um tema muito relevante, com toda a fundamentação na nossa querida doutrina, mas nesse mesmo espaço. Então, são outros links, nós estamos nessa sala com o finalzinho ESAC, que é uma sigla para a nossa escola Allan Kardec, Escola de Estudos Allan Kardec, mas temos outros espaços, e aí quem quiser receber as notificações desses outros encontros, é só se inscrever no nosso canal do Telegram, e eu vou pedir para que vocês que estão aqui hoje, também, por gentileza, caso queiram, façam também a nossa avaliação do encontro de hoje, tá? Tem um link aqui do formulário para, depois que nós encerrarmos, clica lá e responde lá as perguntinhas bem rapidinho, questão de 2 minutinhos já dá para fazer isso aí. Vou me comprometer com vocês de publicar o vídeo da semana passada, o de hoje e as anotações que fizemos também nesses 2 dias, lá no link. Deixa eu postar de novo aqui para vocês o link onde a gente vai deixar isso registrado. É um link para o nosso site, o site do Grupo Espírita Guilhom Ribeiro. Tá aí o link, tá bom? Onde a gente vai colocar a fotinha que nós vamos tirar já, as anotações que a Fernandinha vai fazendo aqui para nós, das citações, dos livros, das frases. Vou compilar tudo isso aqui e colocar nesse link aí para vocês. Eu acho que ele já está respondendo a primeira pergunta dele. Ah, é? O que eu fiz de bom? Olha o estímulo aí, tá vendo? O spoiler, né, já, então. Muito bom.
A Fernanda está registrando aqui, ó, que bom o próximo tópico. A tolerância nos ajuda a sermos felizes, porque nos ajuda a trabalhar para dissolver o ressentimento, de acordo com a psicologia positiva. Exatamente, né, Fernanda? Vamos fechar esse miolo do nosso curso exatamente fazendo esse link da solidariedade, que nos exige o trabalho de nos melhorarmos e promovermos essa solidariedade por meio da tolerância também, mas isso aí quem vai abordar muito melhor do que essa minha frase aqui vai ser o Geraldo na semana que vem. Deixa eu ver se tem mais algum recado. Alguém tem alguma pergunta? Não sei se eu respondi a... Diga, Adriana. Adriana, eu gostaria de saber onde mais que eu consigo informação desse estudo. Porque eu peguei hoje, eu abri a página do Geraldo, nem foi, acho que foi na FEB, né? Que tinha uma informação sobre esse estudo, aí eu falei, vou participar, né? E eu quero participar mais, se tiver. Ótimo, ótimo. Eu vou postar aqui para você, na verdade para todos, né, obviamente. Deixa eu selecionar aqui onde foi que nós registramos aqui, onde foi que eu guardei o link. Esse estudo aqui que nós estamos fazendo, Adriana, nós divulgamos no nosso site também, tá? Mas as outras atividades que nós temos realizado, deixa eu ver onde que está. Aqui, achei. Ó, vou postar aqui para vocês. Também é só entrar no grupo. Para entrar no grupo que eu mencionei, o grupo o canal do Telegram, é só clicar nesse link aí onde eu coloquei no chat aqui, para receber notificações do GEGR, é o Grupo Espírita Guilherme Ribeiro. É só clicar nesse link aí, você já vai entrar no canal, tá bom? Eu vou postar aqui para vocês também o link onde a gente está publicando, onde você vai encontrar, na verdade, um atalho para todas as atividades virtuais que nós temos realizado na nossa casa. Estou postando agora aqui, tá? É o endereço do nosso site. Esse é um atalhozinho, /746 é o número da notícia, para ficar mais fácil o link, mais curtinho. Então, clicando nesse link aí, você vai ver tudo que a gente está realizando à distância. E para ter as informações desse curso, com os detalhes desse curso que nós estamos fazendo aqui agora, deixa eu postar aqui também. Aqui, achei. Está no nosso site também, na página de eventos. Estou colocando o link aqui também para você, tá? Aí você tem os detalhes com a temática da semana que vem, a última temática, tem o horário, tem o link, tem todas as informações, tem o cartaz, se você quiser pegar o cartaz lá e divulgar para outras pessoas, também fica aí à vontade. Ok? Mais alguma coisa? Respondi? Obrigada. Por nada. Gente, antes de fazermos a nossa prece, vamos abrir as câmeras aí, quem não está com a câmera aberta, obviamente, para a gente registrar o momento aqui, a foto aqui do nosso encontro de hoje. Se quiser tirar também o fonezinho, porque aí sai a imagem, né, do fone. Sabe como é que é? Né? Fica para mostrar. Como se tivesse o áudio aberto mesmo. Se conseguirem. Porque sai aquela imagem do... Isso, exatamente. Se puder fazer. As imagens estão chegando aqui para mim. Está chegando ainda não chegou a Marta, ainda não chegou, não abriu a câmera. Fica à vontade, tá? Eu acho que eu não vou conseguir, porque não está aparecendo para minha câmera, eu estou no dados móveis e eu acho que eu não estou conseguindo o sinal direito. Aí eu vou só deixar o microfone aberto para não marcar a tela. Sem problema, sem problema. Bem, vamos lá então. Deixa eu ver. Mais alguém vai abrir. Vamos lá. Prepare. Vocês querem com o barulhinho da câmera, né? Então, deixa eu preparar aqui. Por favor, senão não é foto. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Olha aí, fez um barulhinho. Mais um, vou deixar registrado mais um aqui. Né? Um pouquinho menor, vamos lá. Mais 1, 2, 3 e... Beleza. Essa saiu barulho. Perfeito. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês. Agradeço mais uma vez ao Geraldo. Nos encontramos semana que vem.
E eu vou pedir para o Alvécio fazer a nossa prece de encerramento, por gentileza, Alvécio. Hoje não sou eu que vou trabalhar, é o Alvécio? Vou colocar o Alvécio para pressar também. Agradecemos, então, neste momento, a Jesus, nosso Mestre, a toda a espiritualidade que nos acompanhou nesta tarde, intuindo nosso irmão a nos trazer o estudo que vai acrescentar em nosso crescimento espiritual. Estudo este que cada um de nós estamos interiorizando para que possamos colocá-los em prática. Agradecemos a Ti, Senhor Jesus, a toda a espiritualidade. Que nos abençoe o nosso dia, abençoe a nossa noite, a nossa semana, abençoe todos os nossos dias, para que possamos estar sempre sintonizados com tudo aquilo que o Senhor nos ensinou e espera de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais esta tarde. Que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Gente, então, até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem bem, boa semana. Beijo para vocês. Tchau, pessoal. Tchau, obrigada. Bom trabalho. Bom trabalho com vocês. Tchau, gente. Até a próxima. Prazer, foi muito bom. Tchau, queridos. Obrigado, viu? Pela presença.